Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa matéria que falamos na aula anterior sobre sermos gratos antes e depois. E falamos na aula passada que ser grato é como nós operamos no nosso espírito, na nossa nova natureza. É quando nós abrimos as portas do nosso coração para a manifestação ou para as manifestações das promessas de Deus. E quando nós falamos sobre gratidão, falamos sobre a oferta de manjares e falamos sobre um elemento da oferta de manjares, que é a farinha. Então, a farinha era extraída do trigo. Então, o trigo ele era moído, o trigo ele era prensado e depois passado numa peneira fina. E passando por essa peneira fina se extraía essa flor de farinha, essa farinha fina. Quando fala de farinha, fala de alimento, fala de um produto que forma o pão. E Jesus, ele fala, num dos momentos do seu ministério, ele se revela como o pão da vida. E ele diz que aquele que se alimenta dele, por ele vive. Então, a base de uma vida de gratidão é a partir do reconhecimento daquilo que Jesus fez. O homem ele estava totalmente desviado, ele estava afastado de Deus, longe de Deus. E em Cristo, o homem foi reconciliado com Deus. E a partir do momento que nós tomamos posse dessa obra, desse sacrifício, e nos aproximamos dessa realidade, nós passamos a ter o quê? Comunhão com Deus. E toda essa obra que nós não poderíamos fazer e Ele fez, a nossa demonstração de que essa obra foi completa e plena na nossa vida, nos dando uma verdadeira vida, faz com que nós venhamos a ter o quê? Uma vida de gratidão. Então, nós finalizamos a nossa última aula falando de que ser grato é muito mais do que uma resposta educada. Na verdade, é a maneira em que nós operamos no nosso espírito como novas criaturas e demonstramos essa gratidão. E demonstramos essa gratidão abrindo o nosso coração. E não se tem uma visão de gratidão se não há conhecimento daquilo que se recebeu. E terminamos falando que conhecimento e entendimento espiritual é vital para termos um coração grato. E nessa aula nós queremos aprofundar um pouco mais falando sobre a gratidão. E vamos trazer algumas definições sobre gratidão. Então veja, gratidão é um reconhecimento da generosidade de Deus, que nos inspira a moldar os nossos próprios pensamentos e ações ao redor dessa realidade, dessa verdade, dessa ideia. É uma atitude em reconhecimento a um benefício que eu e você recebemos. Veja, Martinho Lutero, ele disse que a gratidão é a atitude básica cristã. A atitude básica cristã, Martinho Lutero fala que isso é a gratidão. Então veja, eu quero que você acompanhe comigo esses dois textos. E o primeiro é o Salmo de número 30, no verso de número 10 ao verso de número 12, diz assim: Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. E ele continua dizendo: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Veja que o salmista aqui demonstra uma atitude de reconhecimento de um benefício pelo qual Deus realizou na vida dele. Ele começa a dizer lá que o Senhor ele converteu o pranto dele. O Senhor tirou o pano de saco e o cingiu de alegria. E ele fala
para que, olha, depois disso tudo que o Senhor realizou, eu abro os meus lábios, eu canto louvores e eu não me canso de falar que Tu és o meu Deus e graças eu te darei para sempre. O que isso significa? Reconhecimento daquilo que Deus faz na vida daquele que crê. Veja o Salmo de número 9, verso 1. O salmista diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Veja, reconhecer nos ajuda a relembrar. E relembrar nos incentiva a recontar. A partir do momento que eu tomo conhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Ele é, do seu amor, da sua graça, do seu favor, a partir do momento que eu tomo para mim, que eu me alimento dessa verdade, veja que um dos elementos da oferta de manjares é a farinha, e da farinha nós produzimos o pão, e Jesus fala dele, que é o pão da vida, que alimenta. Esse símbolo da palavra como o pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós tomamos conhecimento de quem Ele é, da obra que Ele fez, do resgate pelo qual nós fomos alcançados, fomos libertos. A palavra diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, no qual nós temos a salvação. Então, quando nós tomamos conhecimento e reconhecemos essa obra maravilhosa, o reconhecimento nos ajuda a relembrar a obra perfeita, a relembrar que existe um Deus que cuida de nós a cada dia. O salmista lá no Salmo de número 23, ele fala que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, não é somente relembrar, mas é colocar em prática essa verdade no nosso coração, e o relembrar nos incentiva a quê? A recontar. E essa palavra recontar significa contar minuciosamente. Ou seja, uma vez que você recebe de Deus um livramento, uma vez que você recebe de Deus a resposta de uma oração, uma vez que você traz à memória a obra da cruz do Calvário na sua vida, que te deu vida e vida em abundância, você e eu passamos a reconhecer o cuidado, o favor, a proteção dele sobre a nossa vida. E reconhecer nos ajuda a relembrar, a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso nos incentiva a quê? A recontar. Nos incentiva a contar de forma minuciosa, a contar para as pessoas, a falar para as pessoas do amor, do cuidado, da proteção que Ele tem para conosco e que Ele tem disponível para aquele que se aproxima dEle com o coração, para aquele que se aproxima dEle crendo que Ele existe. Veja, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso 1, ele diz assim: ora, a fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E lá no verso de número 6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Uma vida de gratidão é uma vida que reconhece a obra de Cristo na cruz do Calvário, e com base nessa obra nós nos apresentamos diante de Deus para declarar, para abrir o nosso coração e para reconhecer o quanto nós
o amamos, o quanto nós o reverenciamos, o quanto o nosso coração se alegra por um Deus que cuida, por um Deus que ama, por um Deus que provê. E a nossa demonstração de gratidão é quando nós nos apresentamos diante dele crendo. A Hebreus 11:6 diz: porque de fato sem fé é impossível agradar a Deus. A demonstração da nossa fé, da nossa gratidão, é quando nós nos apresentamos diante dele, nos apresentamos, nos entregamos, nos aproximamos dele. Porque vida de gratidão é uma vida de relacionamento, é uma vida de comunhão. Então nós nos apresentamos diante dele, nos aproximamos diante dele, sabendo que ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a vida de gratidão e vamos falar um pouco mais sobre a gratidão e a fé. A gratidão e a fé andam de mãos dadas, porque definem e expressam a vida daquele que é um verdadeiro adorador.